Sejam bem-vindos ao portal Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo para que ajudem a ampliar nosso alcance. Precisamos atingir um maior número de pessoas. Hoje vamos falar que a campanha de Lula sempre viveu em clima de já ganhou. A campanha de Lula, na prática, acontece há cerca de um ano. E essa campanha foi e continua sendo marcada por um fanatismo cego, por um triunfalismo que chega aos níveis do infantilismo e da arrogância, com os adeptos de Lula batendo na terceira via mais se sentindo agredidos por ela. Uma atitude que a psicologia define como síndrome da projeção psicológica estudada pelo filósofo Sigmund Freud. Essa síndrome se define pela atitude de alguém que, cometendo um erro, atribui esta ação ao seu desafeto. É tirar a própria responsabilidade desse erro para jogar na culpa de outro. Lula começou errando feio em sua campanha. Primeiro, criou um clima de festa para seu retorno à vida política, num Brasil decadente e devastado em todos os sentidos. Segundo, não teve o cuidado de estabelecer alianças somente com gente identificada ao seu projeto político. Terceiro, criou promessas mirabolantes das quais teve que cortar muitos pontos importantes e fundamentais, até para garantir o apoio de forças conservadoras que ampliassem a margem de seus eleitores. Querendo se passar por democrático, Lula não impôs seu programa de governo. Deixou que outros partidos elaborassem o programa com o PT, e nesse processo, até o neoliberal incorrigível, Geraldo Alckmin, participou desse plano. Mas Lula sempre impôs sua vitória eleitoral, e no vazio de suas propostas e com o fato de que ele se aliou com forças neoliberais. Ele se limita a definir seu projeto político como um movimento de recuperação da democracia, através de uma frente ampla que, vencendo as eleições, iria implantar um programa de combate à fome e o desemprego. Qual a moral tem um candidato que, prometendo recuperar a democracia, adota práticas contrárias à mesma? Antes o PT fosse o autor isolado de um programa de governo, com propostas mais próximas às de um projeto de esquerda. Mas Lula, pelo contrário, deixou o programa de governo nas mãos de gente não necessariamente afinada a propostas progressistas, e impõe sua vitória eleitoral massacrando a terceira via, com os lulistas agredindo a concorrência como valentões da escola violentando um colega que julgam ser mais frágil. A campanha eleitoral nem começou e, nos últimos meses do ano passado, Lula já se anunciava como vencedor da corrida presidencial. A desculpa é bem conhecida: voto plebiscitário entre democracia e barbárie, urgência em eleger somente Lula para governar o Brasil, sob o pretexto de que só ele irá reconstruir o Brasil. Mesmo que isso fosse verdade, Lula não poderia agir como agiu, se impondo como o único vencedor, apostando naquilo que já se conhece pelo nome pejorativo de democracia de cabresto. É como se adaptássemos a antiga prática do voto de cabresto, que é a imposição de um candidato defendido por um seleto número de privilegiados, ao contexto da democracia. É certo que Jair Bolsonaro é realmente uma ameaça ao país, mas vamos ter muita calma nesta hora. Lula jogou sujo, em vez de encarar a obrigatória etapa democrática de enfrentar outros concorrentes. Lula deveria ter tido um pingo de humildade para enfrentar a concorrência e deixar os concorrentes falarem e mostrarem suas ideias. Lula não tem autocrítica e quem observar bem os gestos, o semblante e as expressões faciais do candidato petista, verá que o ex-sindicalista passa uma imagem de alguém que está ferrado, que cometeu uma grande asneira em sua vida e temendo uma encrenca, esconde o jogo mais sem esconder uma pose de insegurança e falta de sinceridade. Lula não é de avaliar erros, e o seu maior defeito, que irá lhe custar muito caro, é de não prestar contas com a sociedade, sempre deixando os erros para trás, como se o passado fosse um depósito de lixo das ações humanas. Pensando mais no número de votos a conquistar do que na melhoria real da vida do povo brasileiro, Lula não mediu critérios para atrair aliados. Se aliava com qualquer um que lhe apertasse sua mão e lhe cumprimentasse. Isso não é feito de graça, e só mesmo um imbecil para acreditar que a direita moderada passou a apoiar Lula, porque passou a se sensibilizar com o sofrimento do povo pobre. Até pouquíssimo tempo atrás, essa mesma direita aplaudiu medidas que destruíram os direitos trabalhistas e sociais, promovendo desemprego, miséria e violência entre os pobres. A realidade é que Lula virou um candidato de classe média. As classes trabalhadoras se sentiram abandonadas por Lula. Isso não é mentira. É só percorrer as ruas, em qualquer cidade do Brasil, e verá o quanto os trabalhadores se sentem decepcionados e traídos pelo candidato do PT, ainda marcados com o mito de Luladrão que a grande imprensa difundiu com muita intensidade.
Lula hoje é defendido pela classe média festiva composta de famosos, acadêmicos, empresários, banqueiros e outros agentes sociais dotados de considerável privilégio econômico e sociocultural. Apesar do clima de já ganhou da presunção da vitória antecipada, Lula perdeu um grande número de seguidores. Como Lula se aliou à direita moderada e, de maneira inevitável, teve que abrir mão de valiosas propostas progressistas, e hoje só fala em coisas sentimentais. Combater a fome, fazer o brasileiro ter refeição todos os dias, fazer o brasileiro voltar a sorrir, voltar a sonhar. Sem propostas consistentes e seguras, Lula, perdido em contradições como fortalecer o Estado aliado com os radicais defensores do Estado mínimo, tem a sorte de poder manipular emocionalmente o eleitorado, como um bom vaqueiro capaz de guiar com sucesso todo o gado bovino. A mídia progressista, ansiosa pelos subsídios financeiros que somente Lula tem interesse em dar para ela, participa dessa campanha triunfalista, lançando mão de um terrorismo psicológico que não raro parte para ofensas contra a terceira via. Num canal de vídeos na internet, existe uma montagem na qual Ciro Gomes e Simone Tebet aparecem afogando, perdidos em alto mar. Aí perguntamos, quem é que realmente está agredindo? Fala-se que Ciro Gomes agride, mas o que se vê são os lulistas agindo como se fossem valentões da escola, agredindo quem impede o caminho de Lula para a vitória eleitoral. É vergonhoso ver Lula impondo sua vitória, uma coisa que já vem antes da campanha eleitoral propriamente dita. É muito triste e constrangedor ver Lula, por baixo do aparato da Frente Ampla, renunciar boa parte de seu projeto progressista, substituído por um neoliberalismo assistencialista. E também é lamentável ver que Lula está dando muitos passos para trás, enquanto a terceira via, que nunca prometeu um projeto político de mudanças, tende a perder a oportunidade de dar uns passos para frente. Preferem um Lula recuando de suas melhores propostas, do que Simone Tebet surpreendendo com algum ponto positivo a mais em seu governo. Iludidos com o forte mito do antigo líder que Lula não é mais, e que hoje se reduz a uma memória afetiva do passado glorioso, os seguidores do petista se deixam levar pela emoção forte e pelo sentimentalismo piegas, e por isso se recusam a reconhecer a realidade. Há de que Lula, sob o pretexto de recuperar a democracia, a agride ao não admitir concorrência para sua corrida eleitoral. Ou seja, Lula primeiro agride a democracia para depois recuperá-la. Lula ainda tem a incoerência de pedir aos seus seguidores evitarem o salto alto e o clima de já ganhou. Mas Lula é o primeiro a entrar nesse clima vicioso. Que é isso, Lula? Por que não olha no espelho? Coisa feia mentir, não ver os próprios erros e não ter autocrítica. A sua festa da democracia será boa, mas depois haverá uma terrível ressaca. Por hoje é só. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.